Olá, meu nome é Carlos Garcia, trabalho na Tinex Smart Manufacturing, uma empresa situada em Leme, que está focada na usinagem, né, serviço de usinagem, de prestação de serviço e engenharia de manufatura. Hoje nós atuamos em vários mercados, né, agrícola, construction, óleo e gás, fabricantes de máquinas. Né, e a Tinex hoje tem como um grande propósito não só entregar produtos, mas e além disso, dividir conhecimento, dividir todos os nossos aprendizados, né? E para isso, como nós estamos no mês de maio, mês da indústria, nós iniciamos esse projeto, que é para trocar ideia com profissionais qualificados de várias áreas e levar isso para todos os ouvintes aí que se interessam aí por tecnologia, por informação, por capacitação. E hoje aqui, como eu disse, né, eu trouxe duas pessoas aí que são especialistas no negócio, o qual nós vamos trocar ideia, né? Então eu trouxe o Breno, trouxe o Pedro, o Breno de Vila Velha, daqui a pouco ele vai se apresentar da forma que ele gosta, o Pedro da Sandvik também vai se apresentar da forma que ele gosta, né? E o objetivo é trocar informação. Então, Pedro e Breno, hoje a ideia é essa, né? A gente bater um papo, falar um pouquinho sobre inteligência artificial, que é um assunto em alta. Tenho dito que para alguns esse assunto não é de Deus, pessoas muito preocupadas com isso, e alguns aí eu acredito que é a salvação da lavoura, né? Hoje, para quem tem usado a IA da forma correta, tem saído na frente. Então, por favor, se apresentem aí da forma que vocês gostam. Legal, vamos lá. Prazer, meu nome é Breno, como o Carlos disse, né, sou de Vitória, Espírito Santo, sou formado em design, formado em publicidade e propaganda também. Há 18 anos eu atuo com marketing. Há 5 anos eu atuo com inovação, então a gente tem um hub de inovação lá em Vila Velha. E há 3 anos atrás eu comecei a usar muito o ChatGPT, desde que o ChatGPT surgiu na minha vida como empresário, como diretor, né, de operação do meu negócio, eu percebi que isso ia ser uma revolução. Então, desde quando ele surgiu, comecei a usar muito mesmo. Comecei a treinar toda a minha equipe e acabei indo para isso como também uma prestação de serviço. Hoje eu dou treinamento para empresários sobre inteligência artificial. E, enfim, a Tinex, querendo ou não, também é um cliente nosso, Carlão é um amigo. Então, a gente está junto com a Tinex aí, né, contribuindo aí com o desenvolvimento da parte de inovação, a parte de design, marketing e agora também trazendo o IA também para o negócio. Então é uma honra estar aqui, é uma honra estar no seu aniversário participando desse podcast. Obrigado, Bruno. Obrigado. Vamos pra cima, é isso aí. E hoje eu fiquei muito contente, né? Eu vi uma informação aí do Pedro, né? Uma pesquisa que ele fez, que as pessoas que têm usado bem a IA são acima dos 50 anos. É isso aí, Pedro, eu não sei se eu entro nessa... Entra, só pela experiência, pela terminologia, tudo que a gente usa para usar a IA da forma correta, com certeza entra. Legal. Por favor, se apresente aí para nós, Pedro. Sou Pedro Vilácia, eu sou especialista em usinagem digital, soluções digitais, né, pela Sandvik já há 5 anos. Eu sou formado num ramo um pouco desconhecido, que é a engenharia física, mas é uma engenharia que é um pouco mais generalista, né? Então ela tem o foco de fazer o link entre diferentes profissionais. Então ele consegue fazer o link entre, por exemplo, o programador com o especialista de material, com o especialista químico. Então fazer essa interligação, e é um ramo que me interessou e hoje me ajuda muito na parte de tecnologia e desenvolvimento de tecnologia. Sua formação é igual torcer para portuguesa, né? Tem uns 4, 5 só. Então, se você achar os últimos formandos, foi tipo uns 4, gato pingado ali, mas legal. Mas envolve assim, alguns termos bem complexos, a parte quântica, mas se a gente olhar para as novas tecnologias ali, principalmente quando a gente está falando de eletrônica, a parte de transistores, que a gente tem lá a limitação. Hoje a gente está falando de nível de dados exponenciais, que a IA ou sistemas atuais têm que armazenar. A gente tem o limite físico também do hardware, que conseguia armazenar e processar essas informações. Então, quando a gente fala dessas tecnologias, esse ramo da física também está diretamente relacionado a esse desenvolvimento. Então, assim, só para me finalizar minha apresentação, eu tenho uma paixão enorme por tecnologia. Qualquer coisa nova que facilite o nosso trabalho, ou seja, aquela cultura que eu acho que todo mundo tem que ter na cabeça em algum momento. Se eu estou fazendo uma coisa repetitiva, eu tenho que repensar se eu devia estar fazendo isso ou não. Então, ter essa cultura é uma coisa que me motiva a realmente solucionar esse tipo de problema. E eu trabalho com a Tinex já há quase 4 anos já. A gente já está implementando soluções digitais, está entendendo o poder dos dados, e a gente está num ponto crucial onde colocar IA pode fazer a diferença realmente no rumo da empresa como um todo. É legal se frisar, né, que a gente já tem uma parceria de 4 anos, o Breno também, aí há quase 2 anos, que são pessoas realmente que
usam a ferramenta na prática, né? Então não é só teoria. Exato. Então realmente a gente tem percebido a evolução que a gente tem tido dentro da empresa com a ajuda de vocês quando se fala em tecnologia. Então, de novo, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma breve introdução do que é IA, porque eu também, para mim, é novo, né? Diferente para vocês aí que já estão há um bom tempo. Então, vou fazer só uma introdução, para aí sim a gente entrar nos assuntos, cada um colocar seu ponto de vista, né? Então, a IA é um campo de tecnologia que desenvolve sistemas e máquinas capazes de simular a inteligência humana, né? Isso inclui habilidades como aprender com dados, reconhecer padrões, tomar decisões e resolver problemas. Tem alguns exemplos de utilização da IA, a qual a gente nem percebe, né, que é IA, pelo menos eu não tinha feito esse link, né, que é o uso da Siri, do ChatGPT, que aí sim está escrito lá IA, então fica um pouco mais fácil. Mas o próprio Waze, né, Netflix, Amazon, as redes sociais. Então, coisas que hoje já vem influenciando a nossa vida pessoal e profissional, só que a gente não tinha essa noção que faz parte já da inteligência emocional, né? Inteligência artificial. Falando disso, qual que é o ponto de vista de cada um de vocês relacionado a isso? O que isso pode realmente influenciar, tanto na vida pessoal como na profissional? Essa geração, né, 30 mais, é uma geração que vai tirar um proveito muito melhor desse tipo de tecnologia. E eu falo isso no meu treinamento também. Por que eu falo sobre isso? Assim, porque a IA generativa, né, resumindo o que seriam IAs generativas, são IAs que geram coisas. Então o ChatGPT é uma IA multimodal, mas generativa, que gera texto, que gera imagem. A Sora é uma IA que gera vídeo. Então o que faz a diferença, né, no resultado final de uma IA, nada mais é do que o repertório e o que de fato aquela pessoa está solicitando para aquela inteligência ou para aquela tecnologia, né? Então o que eu percebo, por exemplo, o motivo de eu ter caído de cabeça no mundo da IA, o motivo de eu ter levado isso para minha equipe e hoje estar desenvolvendo treinamentos para empresários a respeito de IA, foi logo quando eu comecei a usar, eu falei, cara, isso daqui literalmente vai mudar o mundo assim, por completo. E isso daqui é uma ferramenta que gera uma produtividade absurda. Então, assim, você consegue fazer com a tecnologia uma coisa que você levaria horas, semanas ou até meses. A gente fez junto lá um trabalho que não é um trabalho de um dia, é um trabalho de alguns dias, né? Isso em um clique. Só que o que eu percebo hoje que é a diferença é que o resultado, que é, né, o output que a gente chama, né? Então você tem um input, que é a entrada do que você está solicitando, e o output é o resultado final daquilo que você solicitou. O output, ele está muito pautado na qualidade do input, né? Então o que seria esse input? Seria o que eu vou colocar para ter esse resultado final. E aí é onde entra o repertório, é onde entra a experiência, é onde entra a teoria, é onde entra a amplitude gramatical, né? Então eu falo assim, cara, IA, se você for olhar a interface, a maioria das IAs generativas tem uma interface muito simples, né? O ChatGPT é um bloco de texto e pronto. Então você vai ali se comunicando com ele, né, na linguagem natural, né? Então você não precisa se comunicar com linguagem de máquina, você comunica com ele como se você fosse uma pessoa. E o resultado final está muito pautado dentro do que você pede. Então saber pedir se tornou, né, a máxima do momento. Então você está dizendo para nós que para a gente utilizar da melhor forma a IA, a pessoa precisa ser qualificada, ter informação. Né? Então a resposta está muito ligada à pergunta. Então, quanto mais bagagem, aí cai no que o Pedro comentou, né? Quanto mais bagagem, quanto mais você entender o que você precisa, ela vai te entregar uma resposta com mais qualidade. Exatamente. Então, foge um pouquinho do que a gente imaginava, né? Que a gente imaginava que qualquer um usaria bem a IA e teria as respostas boas, mas não. Então, o ser humano então, é valorizado também quando se fala em tecnologia, principalmente inteligência artificial. Isso é bom, isso é interessante. E um ponto interessante que fez eu pensar na IA como realmente essa ideia disruptiva foi um comentário, acho que de um TED Talk que teve. Ele comentou que se o ser humano lesse 24 horas por dia a vida dele inteira, ele leria em torno de 8 bilhões de palavras. Mas a IA, com um mês de treinamento, ela tem acesso a 8 trilhões de termos, palavras, textos, imagens. Então, assim, é humanamente impossível a gente conseguir condensar todo esse conteúdo. Então eu vejo a IA como um complemento para o que
vamos dizer assim, a nossa consciência, a gente tem um limite também. Então a IA, ela vem como um complemento para a nossa capacidade como ser humano de executar tarefas, de trabalhar mais na criatividade do que na repetitividade e como um potencializador. E aí muitas pessoas falam também, né, a IA vai roubar os empregos, então o pessoal fala, quem é pessimista fala que a IA vai roubar 50% dos empregos, quem é otimista fala que a IA vai roubar 50% do trabalho. Legal. Então é um pouquinho diferente a ótica. Principalmente os trabalhos repetitivos e que não agrega valor. Exato. Então, trabalhando como um complemento, eu acho que a IA é inevitável a gente trabalhar com ela. Eu acho que quem vai roubar emprego são as pessoas que conseguem trabalhar bem com a IA. No meu ponto de vista, vai haver uma grande inversão de funções a partir de agora, assim, né? Então, eu acredito que a IA, ela tem um problema, né, na nossa sociedade em relação aos empregos. Por exemplo, tem muita gente que fala, a galera da tecnologia traz muito essa visão de tipo, cara, se você for olhar para o passado, toda nova tecnologia mais abriu novas possibilidades do que fechou novas possibilidades, né? Quando a gente vai para o computador e compara o computador com a datilografia, o computador trouxe muito mais novas possibilidades e profissões do que o fato só de ter acabado ali com a profissão de datilografia. Mas o problema que né, dentro da linha científica que eu busco e de alguns profissionais que eu escuto cara, a IA possivelmente vai abrir muitas portas e muitas possibilidades. Só que o problema é que ela está substituindo as funções tão rápido que a nossa sociedade não tem capacidade, não tem velocidade para desenvolver as pessoas para essas novas oportunidades que vão surgir que a gente não sabe ainda, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu compartilho dessa mesma visão, né, Pedro, de que sim, ela vai economizar muito tempo nosso para muita coisa, mas eu vejo que ela está entrando em campos operacionais de forma muito exponencial, assim, né? Então você entra, por exemplo, na IA generativa de música. A gente estava lá na Tinex, eu fiz uma música de altíssimo nível em um clique, né? Então você pega a IA generativa de vídeo. Então, assim, a Sora, a gente estava comentando, né? A Sora hoje faz vídeos como se fossem vídeos perfeitos. Então, eu tô trazendo... O ramo da arte também, né? Tem esse questionamento. Eu tô trazendo dois campos, mas se a gente for olhar, cara... limpeza de casa, os robôs estão fazendo faxinas ótimas. Então, assim, cara, isso é um perigo no meu ponto de vista, assim, sabe? Porque é algo que... Será que o mundo está preparado para uma substituição em massa? E será que essa massa vai conseguir se desenvolver a tempo de ocupar outras funções? Sim. Vão existir tantas funções assim, né? Então, assim, quando a gente fala de aço lá, papo de Deus e apocalipse e tal, então, assim... Cara, quando eu pelo menos quando eu converso de IA, assim, eu acabo não conseguindo fugir de um campo quase filosófico, assim, sabe? Tipo assim, cara, como é que nós, seres humanos, iremos atuar aonde o nosso trabalho não tem valor? Não tem tanto valor, mas o que sobra de valor? A criatividade. Exato. O que é a criatividade, né? Então, usar o ChatGPT para criar algo e criar algo bom foi criatividade? Não foi criatividade, né? Então eu uso muito esse, né? Lá eu acho que não tem como fugir mais da inteligência artificial, né? Eu lido a galera do marketing tem, algumas pessoas têm muita resistência à inteligência artificial. E eu lido às vezes com jovens que falam, teve um jovem que virou pra mim esse dia e falou, cara, mas eu achei que usar IA era trapaça. Eu falei, cara, eu até usei o exemplo, falei, bicho, seguinte, você poderia estar comendo uma manga e eu também tô comendo uma manga. Eu tô com a faca aqui, ó, já descasquei inteira, tô comendo ela lisinha. Você tá aí todo lambrecado, não conseguiu não acabar nem uma mordida. É trapaça usar a faca? Então, assim, a IA é uma ferramenta, só que ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Então dá para comparar uma IA com a faca. Para mim, eu comparo a IA com uma bomba atômica. Eu acho que ela tá muito mais para uma bomba atômica do mundo digital do que para uma faquinha, entendeu? Mas é um pouco disso, né? Cada vez mais tem que procurar, acho que o ponto filosófico vamos dizer assim, até quando a gente vai conseguir diferenciar ser humano da programação de IA, né? Porque se você olhar a teoria da programação de IA, ela está cada vez mais próxima do que da teoria de como o ser humano raciocina. Até a parte neural. Então, por exemplo, pegar um sistema de neurônios, como que a gente identifica, por exemplo, um objeto, né? Eu identifico isso aqui é uma caneca. Então, se você tiver uma IA, né, que a gente chama lá a parte mais profunda, que é o Deep Learning, que ele vai usar ali diversas informações e vai se auto-treinar,
Então ele pode ter vários feedbacks, igual a gente aprende, como a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que, ó, toda vez que eu olhei isso aqui, é uma caneca, é uma caneca, é uma caneca. Se a gente coloca uma IA, né, sendo treinada, a diversas experiências falando, ó, essa foto é de uma caneca, aquela foto é de uma caneca, cada caneca é de um jeito. Chega um momento que ela começa a trabalhar bem similar à forma como a gente entende a visão, os objetos e as coisas. Por isso que o que ele falou, acho que é um pouco assustador de um lado e um pouco motivador também do outro, né? Mas sim, mas ainda assim mesmo cai naquela questão, pelo menos é o que eu estou percebendo, que depende do que você alimenta. Né? Talvez seja o banco de dados, que acho que tem outra palavra técnica para isso, não sei, mas o que você alimenta, a IA é o que ela vai te dar a qualidade dela também, exato. De retorno. A IA... Acho que o ser humano ainda, assim, quando se fala de criatividade, dificilmente intuição, vai conseguir... Exato, né? Feeling, assim por diante. Exatamente. Pelo menos nesse momento, não sei se daqui a alguns dias, daqui a alguns meses vai ter algo diferente aí também, né? Com essa evolução toda. Para mim, não, os dados são o combustível da IA, né? Então a gente tem os grandes modelos de linguagem hoje, como ChatGPT, Cloud, Google Gemini, né, Grok. Então acaba que a maioria da galera tem usado muito essas IAs generativas, né? E eu vejo que, falando um pouco sobre esse novo mundo que a gente está entrando, assim, eu vejo que a gente está indo muito para o mundo do transhumanismo, né? Que é o mundo da fusão entre homem e máquina. Cada vez mais a gente está se fundindo com as máquinas. O celular trouxe essa conexão de forma muito íntima, né? Então a gente já se tornou muito, né? A gente necessita muito da tecnologia para a gente sobreviver. Se eu perdesse o Waze, eu não saberia... se você não tem o Waze, você não sabe se localizar. Se você não tem um WhatsApp, você não consegue se comunicar. Se você não acessa a internet, você não tem a informação. Né? Então, querendo ou não, eu vejo muito isso, assim. Por isso que dentro dessa visão assim, mais espiritual... Não tem como a gente fugir da tecnologia, se você for olhar. A tecnologia, ela cada vez mais nos empurra para ela, assim. A gente acaba se tornando, né, seres programados e obrigados a se fundirem com a tecnologia, pelo menos dentro desse nosso mundo capital, né, esse mundo capitalista. Se a gente for, não, beleza, não quero usar tecnologia, então beleza, vai pra floresta, vai viver lá de luz, água e plantio, beleza. Agora, se você estiver no mundo corporativo, a tecnologia, ela te empurra para ela, né, então não tem como você fugir dela. Então eu vejo que ela vai empurrar muito mais, assim, tipo assim, cara, não tem como você não usar a inteligência artificial, né? Eu estava tendo uma discussão ontem com a Yumi também. Ela falou, poxa, Breno, eu vejo que tem algumas empresas que às vezes bloqueiam o uso da IA, né? Tipo assim, cara, aqui você não pode usar IA porque a IA pode ser que ela, né, te gere uma pessoa mais preguiçosa e por aí vai. Eu acredito que, assim, empresas que proibirem o uso da IA correm um sério risco de se tornarem obsoletas. Porque se você fala, cara, aqui ninguém usa IA e o meu vizinho, que é meu concorrente, todo mundo usa IA, cara, vai existir uma discrepância brutal entre a produtividade das duas empresas, né? O seu vizinho vai ter muito mais tempo para trabalhar na parte criativa, que vai gerar valor, do que a repetitiva. Inclusive hoje também, tomando um café com o Pedro antes de vir para cá na empresa, a gente estava falando exatamente disso, né? Que a IA hoje ela veio para usar em todos os campos da empresa. Não só na engenharia, no marketing, em vendas, mas em todos os departamentos. Inclusive o Pedro comentou que uma das pesquisas que ele fez, muitas empresas estão usando muito no RH, né? E eu acho muito legal isso, porque você tira a pessoa do operacional, eu às vezes até comento do trabalho burro, né, repetitivo, e joga para o estratégico, que é onde realmente você consegue fazer uma avaliação macro da empresa, do mercado, e fazer com que ele gere um pouco mais de divisa. E aí dentro disso, Pedro, se você puder fazer esse comentário para nós, referente à questão do RH, até coincidentemente também nós falamos disso ontem, né? Do banco de dados de currículo, assim por diante, mas você puder fazer esse comentário. Então, foi até um comentário lá do Walter que eu estava comentando, ele falou dessa parte do que a transformação digital nas empresas, ela normalmente eles delegam para TI. Só que é uma coisa que do jeito que está hoje, se você delegasse para o RH seria mais eficiente do que para TI por si só. Porque o perfil da pessoa, para ter essa vontade de usar a IA da forma correta, de aprender, ou seja, hoje, por exemplo, um exemplo prático, né? Vou fazer uma automação para dar uma notificação ali que teve um problema na fábrica, alguma coisa. Eu não sei quase nada de Python, vamos dizer assim. Mas na segunda que vem eu sei. Porque eu tenho o perfil de ir lá, buscar, usar a IA, aprender, estudar, perguntar para ela como funciona, perguntar as estruturas, ou seja, eu não preciso entrar na documentação do site do Python para aprender a programar, para entender que para somar eu faço essa expressão, para fazer isso eu faço outra expressão, não.
da segunda que vem eu consigo ser um especialista razoável de Python para fazer um resultado. E esse é o perfil que, por isso que deveria, eu acho, né, e também concordo com ele, que deveria estar no RH. Porque achar pessoas nesse perfil que vão potencializar os resultados de qualquer empresa, tendo pessoas com essa visão, vamos dizer assim. Aham. Eu falo muito sobre isso também, né? No meu treinamento que eu dou para empresário, eu bato muito nessa tecla, que o departamento de recursos humanos deveria estimular a cultura de implementação de IA em todos os negócios, porque qual que é a minha visão que eu tenho sobre IA em relação ao desenvolvimento do profissional? A IA, ela tem uma linha maravilhosa, do meu ponto de vista, que é o seguinte: a IA, ela potencializa o que o cara é bom. Então, por exemplo, você deu o exemplo de Python, né? Então, o cara é fera em programação Python. Então, com IA, ele vai conseguir programar muito mais, ele vai conseguir ter muito mais produtividade, ele vai conseguir pegar aquilo que ele faz bem e fazer brutalmente mais rápido e mais exponencial aquilo. Só que vamos supor, pegar esse mesmo exemplo, o cara, ele é muito bom em Python, ele é um desenvolvedor, é um cara mais de exatas e ele é um cara ruim na parte de humanas. Ele é um cara que tem uma certa dificuldade de mandar e-mails, ele não consegue contextualizar muito bem verbalmente o que ele quer. E aí ele pode usar a IA para poder suprir a deficiência de comunicação que ele tem, para que a IA ajude ele a se comunicar melhor, né? Então eu falo muito que a IA potencializa o que a pessoa tem de melhor e ela também supre muitas das vezes a deficiência do profissional. Então acaba que ela se torna uma tecnologia que ela tem uma duplicidade de benefício no desenvolvimento do profissional. Perfeito. Se a gente falar aí de barreiras e mitos dentro da IA, o que vocês poderiam citar aí para nós aí, referente a isso? Acho que a primeira foi a parte da dúvida do emprego, né? De roubar emprego, a gente já passou. A outra que seria o custo, talvez. O custo também é normalmente a complexidade, custo. Acho que as empresas entendem que é um custo muito elevado, vou precisar de servidor, ou vou precisar contratar pessoas muito especializadas, mas é uma coisa que é um mito, que não tem esse custo todo. Você consegue ter acesso ali por soluções free ou freemium, que você tem o acesso até uma parte de graça, depois você paga um adicional para poder fazer ter outros recursos, ter uma eficiência maior, mas normalmente a IA é aberta e normalmente não dá um custo para você começar a trabalhar com ela e ter resultados. Sim. Eu penso que essa questão do custo total, uma outra coisa que eu vejo que é um mito, e eu tenho trabalhado muito isso com os empresários, é que a IA, você não precisa ser desenvolvedor, você não precisa ser o cara da tecnologia, você pode ser uma pessoa analógica que você vai ter um bom resultado em IAs generativas, por exemplo. Obviamente, programar IA é um outro campo, mas para entrar no universo da IA e tirar um proveito da IA, você precisa ter só vontade, né? Curiosidade e vontade. Então, assim, a curva de aprendizado ela é muito curta, então é muito fácil uma pessoa entrar, utilizar e já colher, né, os frutos aí da inteligência artificial. Não tem essa dificuldade toda que a galera imagina. Exato. Fica a sugestão, qualquer pessoa tem dúvidas, está incerto sobre IA, entra no ChatGPT e começa a conversar com ele. É isso. Eu entendi a diferença de IA, Machine Learning e Deep Learning com pizza. Eu pedi, me dá um exemplo tão simples quanto ensinar um robô a fazer uma pizza e diferencia para mim IA, Deep Learning e Machine Learning. E eu consegui entender com um exemplo simples que o próprio IA fez para mim. Explica para nós então, se você entendeu, pelo amor de Deus, nos ajude. Bom, help. Normalmente, aí se eu falar alguma coisa errada também, o Breno me corrige, mas a IA, pensa num diagrama de Venn, né? A IA é um círculo maior. Então ela está abrangendo um campo gigante, que é basicamente a definição que você deu, que é um sistema computacional que vai fazer algo inteligente e com o princípio de aprender enquanto ele faz. Senão a gente está falando de automação, que é uma coisa que às vezes o pessoal confunde também. Ou seja, que nem tem alguns robôs, né, de limpeza de casa que é pura automação, não tem IA, mas tem outros que tem a IA embarcada, às vezes para identificar um objeto. Isso aqui é uma cadeira, isso aqui é um sofá. Mas tem uns que é só automação. Ele só vai falar, se isso acontecer, faça isso. Aí não é IA, vamos dizer assim. Esse, quando você fala que usa IA, principalmente falando de robô de limpeza, é aquele que ele lê com o layout da casa para que ele faça o caminho? Praticamente. Por exemplo, um exemplo que eu dei ali, ele para identificar um objeto, ele precisa usar
algum treinamento de Deep Learning, que seria assim, ele já teve várias experiências com fotos de cadeira, então ele consegue identificar que aquilo é uma cadeira. Agora, se ele só for programado, por exemplo, eu tenho um sensor de proximidade, eu chego aqui, tem alguma coisa, eu viro tantos graus, vou para lá, tem alguma coisa, eu viro. Isso é só uma programação de automação, não tem uma IA embarcada por trás. E eu já me confundi com isso também, porque às vezes o pessoal acaba associando, até pelo histórico também, mas a IA já tem aquele aprendizado de entender o que está acontecendo e refazer os cálculos internos, né? Daí vai mais para a parte de programação. Então, IA lá tem uma abrangência maior, e dentro da IA você tem o Machine Learning, e dentro do Machine Learning tem o Deep Learning. Tá aí certo, né? Então, nesse ponto do Machine Learning, a gente está numa área onde, por exemplo, eu vou falar para um robô fazer uma pizza. Como que seria o Machine Learning? Eu vou dar dezenas de vídeos e procedimentos de vários chefs fazendo pizza. Então, ele vai usar todo aquele exemplo para descobrir qual que é a melhor temperatura, qual que é o melhor procedimento, qual que é o melhor tempo de cozimento. Então, ele usa vários exemplos para determinar a melhor metodologia. E ele aprende, por exemplo, enquanto ele aprendeu com 100 chefs fazendo pizza. Depois ele vai vendo mais 50, ele vai reformulando os cálculos dele para aprender a fazer a melhor pizza. Já o Deep Learning, ele leva um pouco mais de complexidade. Então, por exemplo, enquanto o outro ele vai chegar numa receita bem precisa de como fazer uma pizza, o Deep Learning ele consegue entender sinais mais complexos, como, por exemplo, visual. Por exemplo, eu ver que um pedaço da pizza está um pouquinho queimado, o outro não está, entender o que é uma pizza perfeita pela foto, né? Ou entra com outros sinais mais complexos, como entender a fala, porque você tem sotaques diferentes, você tem pessoas que falam com uma voz mais baixa, uma voz mais alta, entender essas nuances que envolvem dados muito mais complexos, que também podem envolver no caso de fazer uma pizza, ou até, por exemplo, analisar o desgaste de uma broca, que não é tão fácil, depende da luminosidade, depende da broca, da condição, da sujeira. Então, quando você fala de nuances maiores, com mais detalhes, o Deep Learning, ele vem e faz essa análise pontual. Então, ele vai fazendo, por exemplo, eu dou vários exemplos para o Deep Learning. Vou falar de broca, que é o caso lá de manufatura. Eu dou várias fotos de brocas desgastadas, com desgaste de aresta de flanco, por exemplo. Certo? Desgaste de flanco, no caso. E eu falo para ele, isso aqui é um desgaste de flanco, isso aqui é um desgaste de flanco, isso aqui é um desgaste de flanco. Ele vai aprendendo. Então, quando eu dou uma broca, um caso real, ele já teve vários casos que ele tentou e foi descobrindo que era verdade. E ele vai conseguir dar uma sugestão e aprender com tudo que ele foi vendo de uma forma bem mais complexa. Esse seria o Deep Learning. Não sei se ficou claro, mas deu para entender um pouquinho a diferença. Para mim, que eu entendi que o Deep Learning é o suprassumo do negócio. É o que vai a fundo mesmo. Exato. Eu cheguei até esse ponto. Não sei se tem alguma coisa que desenvolve um pouco mais que isso, do que a rede neural, mas até onde eu sei, seria o ponto mais, vamos dizer assim, detalhado que a IA está hoje, né? É isso. E elas, né, um campo às vezes está dentro do outro, né? Um campo não necessariamente ele está separado do outro campo, né? Então são áreas que estão dentro e outras áreas que não estão dentro. Mas eu vejo, é muito isso, assim. E o que eu falo né, os dados são a base de tudo isso. Então, a qualidade dos dados, ela faz toda a diferença no resultado final do que a gente vai ter, né? Então, assim, eu tenho um diagrama que eu mostro, que aí ela é treinada com os dados, então ela pega o dado real, então assim, você faz imagina como se existem vários dados e cada dado é uma forma geométrica, então quadrado, triângulo, losango, círculo e por aí vai. Então quando a gente dá um input, ela entende que o dado real é esse o quadrado, então ela vai batendo o que é quadrado e ela vai vendo vários dados. Quando ela encontra o quadrado como um similar ao quadrado, então ela replica aquilo e ela refaz aquilo por se tratar de estar criando exatamente um dado igual àquele dado, né? Então eu fico brincando pro pessoal, falar, cara, a IA não é uma entidade, ela não é um ser, não é um Deus, ela é um algoritmo, né? Ela é matemática, ela é estatística, então o que ela está prevendo para você é a melhor resposta com base na pergunta que você deu. Então isso é algo importante para a gente poder levar em consideração, porque muitas das vezes a gente não pode tirar como verdade absoluta o que a IA nos trouxe, então é sempre importante a gente fazer uma análise antes, né? Hoje isso tem acontecido muito menos, né? Sim. Quando o ChatGPT lançou lá na versão já tá mais otimizado, 2.0, ele dava umas alucinadas, falava que determinada pessoa tinha falado determinada frase, aí você olhar e falava, cara, essa frase não é dessa pessoa. Hoje isso está acontecendo cada vez menos, mas é importante a gente entender que ela não é a verdade. Ela é, na verdade, um conjunto, né, algoritmo, matemático e por aí vai, que ela provê estatisticamente qual é a melhor
palavra mediante a pergunta que você está fazendo. Dentro do que você falou, assim, agora me surgiu aqui uma questão. Bom, o Pedro, ele realmente está na área técnica. Então, quando se fala de IA, você vê que realmente é uma jornada dentro aí do algoritmos, assim por diante. Mas hoje a gente tem usado muito IA para as áreas criativas, né, como o marketing, que é a área que você iniciou, né? Então, como é que a gente consegue entender ou fazer esse link com a área de marketing, que é onde é mais utilizado, sendo que isso é um padrão? Cara, é engraçado, né? Porque, assim, quando surgiu esse movimento de que a IA iria, né, ganhar toda essa repercussão, a galera da criatividade falou o seguinte: nossa, seremos os últimos, né? Tipo assim, porra, tá tranquilo, a gente trabalha com criação, a gente trabalha escrevendo um texto, a gente trabalha compondo música, a gente trabalha fazendo site, design, seremos os últimos a serem impactados. E foi literalmente o contrário, cara. As primeiras pessoas que foram impactadas pela IA foram as áreas criativas, foram as áreas que trabalhavam nesse desenvolvimento mais intelectual da coisa, né? Então, assim, o que eu vejo é que, de fato, assim, a IA nada mais é do que uma tecnologia que entende padrões e replica padrões, né? E esses padrões hoje estão sendo replicados na área da linguagem. Então, querendo ou não, a gente trabalha com linguagem. Quando a gente está fazendo uma campanha de marketing, a gente está criando uma campanha publicitária por meio de uma linguagem verbal, de uma linguagem visual. Quando a gente faz um jingle, a gente está fazendo um trabalho por meio de uma linguagem sonora. Quando a gente faz um site, a gente faz algo por meio de linguagem de programação, linguagem de design também. Então, a IA, ela identifica esses padrões e ela consegue replicar esses padrões. E ela está fazendo isso de forma muito boa, assim. Tem IAs que fazem música, quando você escuta a música, hoje você não consegue falar, cara, não é possível que foi uma IA que fez essa música. Quando você olha para uma imagem, já está literalmente impossível saber o que é uma imagem de IA e o que é uma imagem fotográfica. Então, assim, o que eu vejo que está acontecendo no marketing é literalmente isso, assim, essa ferramenta, ela veio para executar o nosso trabalho. E o que eu levo pra galera é o seguinte, cara, se você quiser competir com ela a nível de execução, eu sugiro que você não entra nessa, porque você vai perder, entendeu? Então, cara, não queira fazer uma imagem melhor do que a IA. Não queira fazer um texto melhor do que a IA. Cara, queira se fundir com a IA. E use a IA para ela potencializar a sua própria criatividade, sabe? É como se fosse o seguinte, cara, existe um carro, aí eu vou querer correr mais que o carro? Não é melhor eu entrar no carro, virar um piloto e aí pilotar um carro, né? Perfeito. Então eu acredito que é muito isso, assim, cara, é a gente usar como ferramenta e como potência da nossa capacidade criativa. Eu vejo muito isso, assim. E o que eu acredito que é um divisor de águas, olhando pelo prisma do marketing, é que o marketing, ele se tornou uma área de muita demanda. É sofrido hoje para a galera do marketing, porque antigamente a gente fazia uma campanha, era uma campanha, vou pensar uma ideia legal aqui, durante 6 meses, Carlos, a gente vai criar uma campanha legal para a Tinex. Nós vamos botar na televisão, nós vamos botar no jornal. Você tinha tempo antigamente. Cara, hoje em dia você tem Instagram, você tem Facebook, você tem LinkedIn, você tem e-mail, você tem múltiplos clientes, você tem, né, automação, sim, você tem régua ali de automação com seus clientes, você tem CRM. Cara, o marketing se tornou uma avalanche de demanda, porque são multicanais, multimensagens para multiclientes de forma personalizada, e eu acredito que a IA veio como uma solução muito boa para o marketing, porque a IA, ela tem um potencial de personalização e de exponencialidade de produção muito grande, né? Então a gente consegue, por exemplo, igual no seu caso lá, a gente está implementando o CRM, então com a implementação do CRM, com o entendimento mais robusto sobre quem é cada cliente, qual é o nome do cliente, qual foi a última aquisição do cliente, qual que é o perfil de compra daquele cliente, a gente consegue criar campanhas de marketing segmentadas para cada cliente. Tem um cara que fala, eu estava assistindo um podcast, o cara falou uma parada muito legal, porque, por exemplo, eu tenho colocado IA para ser vendedor em algumas operações minhas, né? E nessas minhas operações de vendas, as minhas IAs vendedoras estão vendendo melhor do que os meus vendedores humanos. E aí, olha que louco, o que eu percebi? Por que a IA está vendendo melhor do que os humanos? Porque a IA está se tornando humana e o humano está se tornando robô. Então você pega um vendedor ele está às vezes sobrecarregado com muita coisa, ele fica ali no script.
Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Cara, tô com pressa, tenho que buscar minha filha em casa, tô cansado, hoje eu tô puto, cara, vou atender isso aqui de qualquer jeito, esse cliente não vai fechar comigo porque ele fecha só 1 milhão só, tô puto com ele. Cara, a IA não tem isso, a IA, cara, eu vou te atender bem. Então, assim, eu tô com tempo, eu sou infinita, eu posso personalizar, eu posso perguntar de você. Então, a máquina, por ela não ter tempo e ela ter um potencial de ultra personalização, ela acaba se tornando uma ferramenta de interação em algumas vezes mais humana do que o próprio humano. Isso é muito louco, né? Porque o vendedor ele não vai levar em consideração um comentário do cliente de 3 anos atrás, ou a peça que ele fez, ou o pedido do cliente de 2 anos atrás, ou que ele gostou de algum serviço que você prestou para ele daquela forma. Agora a IA vai. Então ela vai levar em conta e vai personalizar dessa forma. Então acho que esse ponto é crucial. Exatamente. E isso faz toda a diferença. Faz toda a E diferença. às vezes, vou ser bem sério, às vezes eu sou da área comercial, às vezes demora um pouquinho pra gente lembrar até o nome do cliente, dependendo da situação. Sim. Você fala, puta, quando foi que eu falei com ele mesmo? Total. Exato. E isso é uma falha tremenda. É. Então, se você tiver informação do cliente, saber do que ele gosta, hoje mesmo eu estava falando sobre o que nós comentamos ontem também, é muito importante quando você tem informação do cliente, que você consegue fazer uma análise antes de fazer a visita, você estuda a empresa, estuda o perfil do cara, você senta para falar com ele, os primeiros 10, 15 minutos ali você fala de várias outras coisas, sem falar de negócio. E depois é consequência. Né? Então acho que isso é importante. E pelo que eu entendi, é o que a IA vem fazendo. É isso. Com muita habilidade. E a gente tem que criar uma cultura de coleta de dados no nosso negócio. Então isso é importante, assim, por exemplo, como lá a gente opera hoje dentro desse desenvolvimento de implementação de IA dentro dos negócios, a gente tem falado muito isso, assim, cara, implementar IA não é muito complexo, não é muito complexo. O complexo é criar uma cultura de coleta de dados, tratamento de dados, né? Então, assim, isso que é o complexo. Você entra nas empresas, a maioria das empresas, cara, tá uma bagunça. A maioria é um monte de planilha, tudo no papel. Aí tem, enfim, determinado departamento organiza do jeito que ele acha que deveria ser. Não existe padrão de organização, não existe tecnologia, não existe, né, data lake. Então, esse é o maior, não existe processo. Então, por exemplo, tem um empresário meu que ele fez um treinamento comigo, ele queria criar como se fosse um Jarvis para ele. Ele queria criar uma IA que resolvesse a vida dele inteira. Falei com ele, cara, primeiro você precisa definir seus processos, primeiro você precisa definir sua estrutura de dados, para depois a gente avaliar que tipo de tecnologia vai te ajudar, cara. Porque não é mágica. Você não vai, do nada, colocar aqui um Jarvis na sua empresa, que você vai falar e ele vai te entregar o que você quer, né? Então você tem que organizar seus dados, aonde eles estão armazenados, de que forma eles estão estruturados. Tem muito departamento que não coleta dados. A gente fala de CRM, por exemplo. Eu trabalho muito com mercado imobiliário. Em mercado imobiliário está acontecendo, né, uma função agora que são gestores de dados na área comercial. Assim. Então, assim, você tem uma pessoa que o papel dela é avaliar se o time comercial está preenchendo CRM com os dados que deveriam ser preenchidos. Porque o vendedor na pressa, cara, vou fazer uma venda logo, bota o nome do cara aqui, tchau, pedido e vamos embora. Não tive tempo de falar o que eu conversei com ele, não tive tempo de contar um pouco mais sobre ele. E a falta desses dados acaba impactando o resultado depois, né? Pelo que você falou aí, eu lembrei de uma frase do Abílio Diniz, acho que é uma frase de uns 10 anos, que ele falava: para uma empresa evoluir, crescer, ela precisa de pessoas, processo, pessoas. É isso. Hoje nós temos que acrescentar, acho que a tecnologia, né? Então, pessoas, processos e tecnologia. Sem tecnologia, acho que hoje é impossível você avançar. Não tem como. É isso, Breno e Pedro. Exato, exatamente. O que você falou ali, eu tava pensando, né, que se você for competir com a IA, você tá indo pelo caminho errado, pra parte de artes. É quase como pensar numa nova cor. Então você não vai conseguir. E a IA já vai usar o que existe, o que ela foi treinada para fazer algo melhor do que você. Agora sim, um ponto também que eu já ouvi falarem isso o ser humano pode não ser melhor que a máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor que o ser humano com a máquina. Então esse ponto eu acho que é o que fez um pouco virar a chave para mim na parte de IA e que realmente não tem outro caminho senão a gente trabalhar junto com elas para os próximos passos. E eu acho que a parte mais importante que você falou
é a velocidade em que um está indo enquanto o ser humano também está indo. Eu acho que essa congruência da velocidade dos dois para conseguir se encaixar no mercado, nas atividades que a gente vai ter, é o maior desafio, eu acredito. É o desafio, é. E eu falo muito, por exemplo, eu tenho dado algumas palestras para jovens, né? Eu fiz uma recente agora que eu dei uma palestra de IA para os jovens de engenharia e administração e contabilidade. Aí, como são jovens, eu usei uma analogia que fazia sentido. Falei, cara, todo mundo aqui já assistiu o filme do Homem de Ferro, né? Então, você tem o Tony Stark, que é um cara gênio da tecnologia, que ele criou lá o robô, que ele entra dentro daquele robô, né? Então, você pode olhar para o Tony Stark como ser humano, sozinho, sem máquina nenhuma. É um ser humano frágil, que consequentemente não tem todo o poder que ele tem quando ele está dentro do robô. Você pode olhar para o robô só como uma carcaça. E você pode olhar para o Tony Stark dentro do robô, né? Então, acho que são essas 3 camadas que a gente tem de realidades que a gente pode adotar para a nossa vida. Ou eu sou um ser humano sem tecnologia, que consequentemente, cara, eu não vou ter a potência de um ser humano com tecnologia. Eu posso usar a IA como uma carcaça, que é o que muita gente usa. Cara, peraí, ChatGPT, faz isso para mim. Cara, faz isso para mim. Eu só peço. Isso, do meu ponto de vista, vai criar uma dependência gigantesca, biologicamente falando e cognitivamente falando. As pessoas que vão usar a IA como muleta para executar tudo vão ficar literalmente burras, no meu ponto de vista. Porque, cara, tudo que você faz, você precisa de uma IA para fazer. Então, você não está fazendo nada mais, né? E vão ter as pessoas que vão entrar dentro da carcaça, que é o que o Tony Stark faz. E, cara, agora é ele pilotando aquela máquina, né? Então, eu vejo que esse é o caminho que a gente tem que seguir, sabe? É a gente usar a máquina como usar a IA como se fosse uma armadura nossa, para que ela faça o que eu sei fazer de uma forma muito mais exponencial, né? Como um acelerador, praticamente. Um exemplo prático, né, no caso da Tinax, a gente já está com algumas soluções coletando os dados ali de eficiência de máquina, de consumo de ferramenta, reposição de estoque, entendendo os padrões de prazo de entrega, todos esses detalhes coletando de forma automática e tendo uma base de dados para trabalhar em cima. E essa coleta dos dados é o que eu acho que é o ponto-chave para a gente fazer essa mudança e também implementar IA. E um caso, por exemplo, vamos dizer assim, a gente tem lá os dados que a gente coleta, só que tem o tratamento dos dados. E quando eu comecei a fazer os tratamentos de dados, trabalhando junto com eles, eu não tinha tanto conhecimento de Power BI. Mas em questão de uma semana com a IA, a gente resolveu e fez os relatórios do Power BI e tudo mais, mesmo sem saber nada. Então, eu entendo essa parte do acelerador do Power BI, da IA, né? Para, como, por exemplo, o caso do Power BI, para conseguir atingir um objetivo o mais rápido possível, não usando como muleta, mas usando para aprender e conseguir trazer alguns conhecimentos que, se eu fosse pesquisar manualmente as coisas, eu ia demorar muito mais tempo para fazer. Ou ia precisar de uma terceira pessoa. Exato. Eu falo isso, sim, isso é uma coisa que eu comecei a falar recente, porque literalmente eu estou percebendo isso, assim. Eu tenho criado algumas soluções lá dentro, a gente criou uma solução que chama Oráculo, eu criei o Oráculo da Tinex, vou te mostrar hoje. E o Oráculo, ele é muito pautado dentro de uma linha de raciocínio que é a linha do clone. Então, você clona aquela inteligência e, no caso nosso lá, a gente literalmente clona mesmo a voz e aí a gente passa a literalmente ter acessível uma inteligência para que a gente possa conversar com ela. No nosso caso ali, a inteligência do Carlos e da Tinex. Então, eu tenho o meu próprio clone, né? Então, esse clone é um clone que eu desenvolvi do próprio Breno, com toda a base de dados coletada ao longo de toda essa minha jornada. Eu fiz uma estruturação de dados ali em cima. E aí o que eu falava muito o seguinte, que a IA, ela traz para você uma produtividade em cima do que você é. Eu percebi que, além disso, que já tem um valor gigantesco, ela também traz para você uma versão de você que você não é, se você quiser. Então, por exemplo, vamos supor, meu entendimento na área de usinagem, ele é muito pequeno comparado com o meu entendimento na área de marketing, vamos supor. Perfeito. Se eu pego o meu clone e eu peço para falar comigo o seguinte, Breno, agora eu quero que você simule um Breno do marketing na área de usinagem e traga para mim como seria uma construção de um marketing estratégico para a área de usinagem, você sendo um cara de usinagem. Então ele vai trazer para mim um conhecimento que, cara, eu não teria. E, bicho, eu precisaria estudar uma vida inteira para ter. Integrado com o que você é. Integrado com o que eu sou. Isso que eu acho muito massa. Então, assim, e eu percebi essa força do clone. E eu tenho usado muito, por exemplo. Eu tô gastando uma grana de crédito conversando com o clone, porque eu percebi que isso é uma estratégia muito poderosa. Porque, por exemplo, o marketing, no meu caso, como eu lido com várias empresas de vários nichos diferentes, eu acabo precisando
me tornar aquele cara daquele nicho para eu poder entregar para aquele nicho a qualidade. Por exemplo, eu peguei um cliente, eu até comentei com você, um cliente grande. O cliente tem múltiplos negócios em diversas áreas, né? Na área de aviação, área de construção civil, área de, né? Enfim, o cara ele é bem grande. E aí eu estou ajudando ele a organizar toda essa arquitetura de negócios, né? Então, a arquitetura robusta. Eu entrei no meu clone e falei, cara, agora eu quero que você seja o Breno, mas eu quero que você seja um estrategista em organizar negócios de alta complexidade e me ajude a segmentar e categorizar a estrutura de negócio dessa empresa. E aí eu falei quais eram as empresas, ele fez uma pesquisa aprofundada na internet e ele organizou uma estrutura. Cara, eu precisaria fazer, sei lá, pós-graduação, MBA, especializado nisso, para conseguir ter aquela compreensão específica. Então, assim, é muito poderoso. Depois você me passa o contato, eu vou querer um clone meu também. Rapaz, se eu fizer um clone pra você vai gostar de conversar com você, Emílio. Legal. Eu ia até perguntar para vocês, para darem exemplos, exemplificar onde vocês têm utilizado, principalmente dentro da Tinex, mas vocês já fizeram isso, né? Eu ia fazer um outro pedido para vocês. Muita gente tem utilizado já a IA, talvez da forma precária ainda, outros ainda nem iniciaram. Eu me coloco nesse, que uso muito pouco, que vocês assim dessem alguma dica, algum insight para essa pessoa. Começa a usar dessa forma aqui que você vai ganhando corpo e depois você vai querer mais e mais e mais. Depois que você bebeu dessa água, você não vai querer mais parar. Como vocês são especialistas na área, fala um pouquinho para nós como a gente poderia fazer isso. Incentivar as pessoas a utilizar essa tecnologia a favor. Tá, posso começar? Vamos lá. Ó, pra mim, IA é como se fosse andar de bicicleta. Você pega a bicicleta, bota uma rodinha, começa a pedalar. Quando você percebe que está pedalando, você tira a rodinha e depois você continua a andar e depois você vai andar cada vez melhor. Então, assim, para começar, começa logo, né? Começa a andar, começa a usar. Aonde eu recomendo? Cara, começa pelo ChatGPT. Ela é a mais completa no sentido de possibilidades, né? Ela é multimodal. Eu falo que o ChatGPT ele é um canivete suíço das inteligências artificiais. Então, você faz texto, você faz imagem, você manda áudio, você manda planilha, ele faz análise de planilha, né? Então, assim, você pode dar diversos tipos de input e você pode ter diversos tipos de output também, né? Você pode colocar vários documentos, você pode também tirar vários formatos de lá. E a dica que eu dou também é comece com ele e olhe para ele como se ele fosse uma pessoa. Dentro do ChatGPT você pode mandar áudio para o ChatGPT. 95% dos meus prompts eu mando em áudio. Eu vou lá no botãozinho do microfone e falo o que eu estou querendo. Então, assim, entenda, né? Porque a IA ela opera existe um termo que chama PLN, né? Que é Programação de Linguagem Natural. Isso é o que fez a diferença no mundo da IA. Então, a IA entende você pela sua própria linguagem. Então, você não precisa criar uma fórmula para falar com a IA. Não, fala com a IA como se você estivesse falando com o seu amigo. ChatGPT, tô aqui, tá acontecendo isso, preciso disso, disso, disso e disso. Manda para mim aí o que você acha. E aí você vai ver o resultado, né? Então é lidar com ela como se ela fosse um ser humano, de forma simplificada, e aí você vai ganhando cada vez mais robustez, mais prática, e depois não tem como... Uma coisa que eu faço é o seguinte, depois que começou, não tem como sair, entendeu? Então você tem que ter certeza mesmo que você quer entrar. Gostei muito da metáfora da bicicleta aí, cara, gostei. Assim, pra mim também é a mesma coisa, eu acho que tem que quebrar o gelo. Então, marca 5 minutos para você acessar o ChatGPT, criar uma conta que é super simples, e também acho que o ChatGPT é o melhor lugar para começar, e tira todas as suas inquietudes, dúvidas, pergunta para ele se ele vai dominar o mundo, faz o que você quiser para que você realmente quebre o gelo em relação a IA. Pergunta para ele, como que eu posso usar IA, pergunta como que eu posso fazer para o meu negócio para usar esse tipo de dado fazendo tal coisa. Então é quebrar esse gelo, eu acho que pelo ChatGPT é o melhor caminho, e para mim foi assim também, e de lá ele pode te direcionar para qualquer outro caminho que você queira do ramo da IA e vai tirar todas as suas dúvidas. Então concordo com o Breno, esse seria o melhor caminho para começar. Não, legal. Bom, eu assim, aqui no Fala Tinex, no finalzinho sempre a gente vai deixar um comandinho para os nossos ouvintes, né? Eu vou falar primeiro o meu comando aqui, que eu peguei aqui, que foi fantástico. Vou usar isso, inclusive, nas minhas conversas com clientes, parceiros, assim por diante, que foi o que vocês me disseram, que cada um falou de uma forma diferente, mas basicamente o cara ele só vai perder o emprego se ele não, para alguém que utiliza a IA. Exato. Então, se ele começar a usar a IA,
é a certeza dele ter um emprego vitalício onde for, para onde ele quer que ele vá, ele vai ter uma oportunidade. Acho que isso é fantástico. Às vezes com essa preocupação da mudança de mercado, que as coisas estão acontecendo muito rápido, cara, acompanha, né? Acelera, pisa um pouquinho no acelerador e vamos que vamos. É isso aí. Então isso para mim é o meu comando, cara. Só vamos perder o emprego se a gente não utilizar essa tecnologia que está aí disponível para nós, né? Maior o gap de informação que você vai ter. Exatamente, então, exatamente. Quanto mais cedo, melhor. Vocês têm algum comando para deixar aí para... Tá, eu vou fazer um comando com base no seu comando, né? Então vamos lá. Seu comando foi, cara, você não vai perder o emprego, né, se você usar IA, porque você vai estar, né, ali no mercado de trabalho, sempre com possibilidades. E aí o comando que eu dou sobre isso é: para você se tornar esse cara que não vai se tornar um cara obsoleto, você precisa abrir sua mente no campo teórico e no nexialismo das coisas. Então, assim, é o que eu falo muito com os profissionais que trabalham comigo. Não se veja como um eterno executor disso especificamente que você está fazendo. Abra sua mente para o entendimento de que, cara, eu não sei o que vai acontecer no futuro, uma certeza a gente tem. Cara, a IA está evoluindo muito, muito, muito rápido. Então pode ser que ela sim faça o que eu faço, né? Então, assim, o que eu preciso fazer é o seguinte, cara, eu vou deixar a minha mente aberta e eu vou ser bom em uma coisa, que é para mim o que eu acho que as pessoas deveriam buscar agora. Saber imaginar, saber requisitar, ter discernimento crítico, e é isso, e entregar resultado. Porque se você tem isso dentro da sua habilidade humana, aí, cara, se substituir uma função, você vai para outra e vamos embora, entendeu? Então, assim, eu tenho falado muito isso, assim, hoje a teoria se tornou muito importante. A galera fala, bicho, faculdade, para que eu vou fazer faculdade? Cara, em tempos de IA, a teoria é o que mais importa. Porque se você sabe da teoria, você imputa a teoria no prompt. E aí o resultado vai dar muito bom, né? Então, eu acho que assim, a gente vai precisar voltar a estudar mais para aumentar nosso repertório, para que a gente execute menos e bote mais a IA para executar pra gente. Perfeito. Exato. Eu acho que para mim, e por experiência, inclusive com a Tinax e com algumas outras empresas, o ponto principal é a parte cultural de pessoas. Eu fui muito tempo focado na parte técnica, raiz, principalmente do curso que eu fiz, de estar focado lá na matemática, no gráfico, no resultado, mas quando você vai implementar aquela tecnologia, você vê que você depende de 100% das pessoas para fazer acontecer, para a pessoa entender que aquilo é bom, para ela motivar as outras pessoas, para fazer ela usar o recurso, imputar informações que às vezes você precisa ainda do input humano para trazer mais detalhes. Então, assim, a parte que eu acho mais interessante que a gente pode focar daqui para frente é também a parte cultural das empresas, das pessoas e como que você entende o que você faz hoje. Se você, por exemplo, para em algum momento e se pergunta, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu poderia fazer de outra maneira? Se pelo menos se você fizesse isso algumas vezes no dia, eu acho que mudaria a vida de todo mundo. Questionar o que você está fazendo e se você poderia fazer de alguma outra forma, em algum momento do seu dia. Então, eu acho que a palavra ou a frase que eu deixaria no final. Pô, legal, acho que acrescentou bastante para os nossos ouvintes, para mim principalmente, né? Como volto a dizer, não sou um utilizador ainda da IA, uso muito pouco, mas certamente vou buscar mais informação sobre isso. Então, estamos chegando ao fim do nosso podcast, do nosso primeiro podcast do Fala Tinax. Breno, se alguém quiser achá-lo, como é que se faz aí nas redes sociais aí? Pedro também. Tá. Deixei o contato de vocês. Legal? Minhas redes sociais é Breno LV Rabelo. E aí lá dentro das minhas redes sociais também tem os meus negócios também, né? Então fica mais fácil encontrar do ecossistema e das coisas que a gente está desenvolvendo pelo meu perfil pessoal. Só colocar Breno LV Rabelo que me acha lá no Instagram, no X, no LinkedIn. Perfeito. Legal. E quem quiser também me encontrar pelo LinkedIn, o Instagram é Pedro HJ Vilaca, de Vilaça, e estou à disposição, qualquer dúvida, quiser conversar também, entender um pouquinho mais, saber o que eu faço, as soluções que a gente implementa, inclusive que a gente tem implementado na Tinax, e também, como um fechamento, queria agradecer o convite de estar participando aqui com vocês e também conhecendo o Breno pela primeira vez, acho que foi muito produtivo e também aprendi bastante com vocês. Eu agradeço. Gente, Obrigado. e sigam a Tinax na rede social também. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado.